Ei, gente, bem-vindos a mais um episódio do FonteCast. Eu sou Patrícia Lino, gerente de inovação, e hoje quem está comigo aqui é uma host novata. Se apresente. Oi, pessoal. Meu nome é Gabriela Tolentino. Eu faço parte do time de inovação e hoje eu estou aqui junto com a Paty para a gente tocar um podcast bem legal. Fica aqui com a gente, né? Pois é, hoje a gente tem uma convidada super especial, Girane Rangel, CEO da Outbox Marketing. E recentemente a Girane fez uma oficina com a gente, que foi incrível, chamada A Jornada da Indicação, né? Então ela vai trazer várias estratégias para a gente aqui hoje. E o objetivo é fazer com que a jornada da indicação se torne uma vantagem estratégica, né? Então a gente vai conversar sobre isso, como as empresas podem otimizar esse fluxo e transformar clientes satisfeitos em promotores da marca. Girane, é um prazer ter você aqui com a gente. Ai, Seja obrigada, Paty. bem-vinda. Obrigada, Gabi. Oi, pessoal. Que prazer estar aqui com vocês, poder compartilhar um pouco da experiência, das literaturas e da prática do dia a dia, né? Porque não tem como falar de marketing, de experiência, sem falar ali do dia a dia, que é no dia a dia que a gente consegue aprender bastante aí sobre muitas coisas. Já que você abordou aqui o termo experiência do cliente, acho que é uma boa para a gente começar, né? O que é experiência do cliente? Tenta explicar para a gente assim de uma forma simples. É o desafio, né? Na verdade, a experiência do cliente é simples. Como sempre, é a gente que complica tudo, né? A gente que complica o negócio. Mas a experiência do cliente nada mais é do que a percepção que o seu cliente tem do seu produto, do seu serviço, do seu negócio. Para por aí? Não, porque hoje a gente fala muito de jornada do cliente. Vamos mapear essa jornada? De que forma essa jornada acontece? Por quê? Porque a partir dessa jornada você vai saber como que acontecem essas interações, aonde essas interações mais acontecem e de que maneira você vai fazer essa entrega de experiência para o seu cliente ali. Legal. E aí, muitas vezes, essa experiência que você vai entregar através desses canais vai ser percebida, outras vezes pode ser que não seja tão percebida assim. Então, é sempre importante ter isso muito claro. O que é experiência para mim vai ser diferente do que é experiência para Com vocês. certeza. E assim acontece com os clientes em diferentes negócios. Então, em poucas palavras e resumidamente, é a percepção que o cliente tem do seu produto, serviço e negócio. Excelente. Eu aproveitando um pouco do que você está falando, Girane, você falou sobre a questão dessa jornada, né? E para a gente entender sobre como os clientes, para manter os clientes satisfeitos, como que quais são os primeiros passos que uma empresa precisa dar para seguir e fazer com que isso aconteça de forma natural? Porque você falou que tem alguns passos, né? Quais são eles para seguir o fluxo naturalmente? O primeiro passo e o mais importante de todos é conhecer o cliente. Se você não sabe com quem você está falando, dificilmente você vai conseguir fazer qualquer coisa. E hoje estamos mudando muito rápido. Nós, como consumidores, estamos mudando muito rápido. Os nossos clientes estão passando por esse processo de mudança também. E mais do que qualquer coisa, a gente não está mais aceitando ser tratado no coletivo. Por mais que a gente hoje esteja buscando muito o coletivo, a gente quer ser tratado como indivíduo. Então, é importante você saber quem é aquela pessoa. Atualmente, na verdade, recentemente, Kotler lançou um livro que fala da relação, né, o hate to hate, o H para H, que ele traz literalmente o ser humano para o centro das relações. Então, a gente sai daquela coisa só do cliente. A minha relação, ela tem que estar, independente se é B2B, B2C, ela tem que estar interagindo com todas as pessoas do negócio, com o fornecedor, com todos os stakeholders, não apenas, eu sou da área de marketing, eu tenho que falar apenas com a área de marketing ou com o decisor, não. Eu preciso estar falando com todos esses interlocutores ali, porque todos eles são importantes. Então, uma das coisas principais é conheça o cliente. É difícil? É difícil, não é tarefa fácil. Para isso, a gente tem que sair um pouco das coisas que são muito óbvias, que estão ali, aquela coisa que está Partir todo mundo... do pressuposto, né? Eu acho que isso, Exato. eu acho aquilo. Exato. E exatamente, quem é a Patrícia, quem é a Gabi, quem é a Girane, do que ela gosta, do que ela não gosta, como que ela prefere ser atendida.
A gente está na era das IAs, né? Uhum. Os chatbots da vida. Gente, eu odeio chatbot. Porque muitas vezes existem atendimentos que o chatbot me ajuda, mas existem momentos do meu dia que o chatbot vai ser para mim um empecilho para o que eu preciso resolver. Não fica Um individual, atrito, né? né? O Exato. negócio. Então é importante a gente entender essa dinâmica. Uhum. A tecnologia ela tá aí para ser super apoio e é mesmo, mas a gente precisa entender em qual ponto dessa jornada ela é o facilitador e Uhum. qual ponto da jornada ela pode ser um dificultador. Talvez o X da questão exatamente, a marca não entende o que ela quer entregar de experiência e ela parte do pressuposto de que todo mundo quer rapidez. Sim. Né? Porque se a gente for comparar o tempo de atendimento, um chatbot, né, ele vai entregar isso de forma muito mais eficiente, né, e rápida ali do que o humano. Mas existem coisas, existem tratativas que a gente quer se sentir, Sim. né, com alguém que vai entender de fato o que eu esteja falando, né? Então, Exatamente. Que sinta a minha dor, né? E É, que entenda de uma outra isso, forma. E exatamente. aí, às vezes, essa inteligência não consegue ter essa expertise com a gente E essa igual. experiência acaba sendo frustrada, porque talvez aquela tecnologia, não vou trazer isso só para os chatbots da vida, né? Para o pessoal de chatbot não ficar triste, porque é uma grande ferramenta, mas às vezes o ponto da jornada ele exige outro tipo de atendimento. Então, e o cliente está ali escrevendo, ele já sabe que ele está falando com um robô. E aí ele tá louco para aquilo acabar logo, então aquilo acabou sendo o que dentro da área de experiência é muito importante, premissa básica, que é reduzir o esforço. Hoje a gente tem que reduzir o esforço do cliente para acessar o nosso negócio, para ter o nosso atendimento. É a premissa básica. Se você está tendo um esforço muito grande para comprar alguma coisa, é a hora que você abandona carrinho, é a hora que você, vou deixar para outro dia. Aqueles que compram por impulso, se você não pega aquele cara ali naquele momento... Se o cartão de crédito já não tiver cadastrado, já era. Exatamente. Então, a gente tem que ter muito cuidado, porque hoje o cliente, ele está sendo disputado por todo mundo. Né? Não tem aquela coisa mais que eu tô aqui sozinho, não. Principalmente pela ser internet, né? Então, enquanto você está fazendo uma compra, já tem um tráfego aqui mostrando várias outras entregas, e aí você não sabe por onde você vai. Se eu não conseguir, eu penso, captar o cliente no final da compra, outras entregas estão acontecendo aqui. Às vezes, até a mesma coisa em outra plataforma. Exatamente. Então, a experiência é o que conta. Se você tiver uma boa compra, né? Todo uma boa jornada do cliente, né? O negócio para ali. Sabe que esses dias eu fui para Floripa, para o TDC, e eu encontrei uma pessoa no bate-papo e ela compartilhou uma coisa que eu achei muito curiosa. Ela compra na insônia. Nossa. Quando ela tem insônia, é quando ela mais compra pela internet. Ela fica... Porque é a hora que ela meio que usa aquele momento para fazer o que ela precisa, e ela disse que ela relaxa e ela consegue depois voltar a dormir. Eu fiquei impressionada. E aí eu perguntei para ela, eu falei assim, mas você compra mesmo ou você faz o processo e para? Ela falou, não, eu compro. Depois decide no momento mais... Ela falou, eu compro. Mas é por impulso? Não, ela sabe que ela vai comprar. Tipo, ela já usa aquele tempo. Ela não luta mais com a minha insônia. Eu vou ali e compro. Então, ela é uma consumidora da madrugada. E-commerces, fiquem atentos aos consumidores da madrugada. E eu achei assim, falei, eu preciso estudar você. Diferente, porque normalmente o que a gente entende é que quando as pessoas compram de madrugada é no impulso, aquela Ou porque ela está esperando uma oferta especial, né? Como já acontece em alguns momentos, tipo, principalmente passagens aéreas, né? Algumas coisas assim. Exato. Você falou um termo aí que eu achei bem interessante, talvez, né? Os nossos ouvintes, né? As pessoas que estão aqui nos assistindo também ficaram curiosas com relação a medir o esforço, né? Então, assim, além de medir o esforço, quais outras ferramentas ou como se mede o esforço dentro da jornada, né? Que a gente pode identificar ali nesses pontos específicos para a gente conseguir entender o quanto a gente está evoluindo, o quanto a gente pode evoluir. Então, dicas de métricas e ferramentas que são importantes nesse processo de experiência. Métricas é o que mais a gente tem, né? Hoje em dia. Hoje em dia a gente tem métrica para tudo. Dentro da área da experiência existem algumas que são bastante utilizadas
e outras que são muito eficazes e que são pouco utilizadas. As mais conhecidas é o SES, que é uma métrica de esforço, que inclusive, gente, o SES é para usar no início da jornada. Não é no meio nem no final. Você quer saber qual é a dificuldade daquela pessoa de acessar você. Então, a jornada dele está começando. Então, o SES é para início de jornada. A gente tem o CSAT, que é a métrica que mede a satisfação, que pode ser usada do início para o meio, né? Pode ser usada também no fim? Pode. Mas para o fim você tem um NPS, que é o Net Promoter Score, que é aquela métrica que todo mundo conhece, né? De 0 a 10, quanto você indicaria. E que é muito importante para quando a gente fala, e nós falamos sobre isso na oficina, né? Quando a gente está falando também de jornada de indicação. O NPS é uma métrica que ele vai trazer a lealdade do seu cliente para o seu negócio. Então, é muito importante a gente não referenciar o NPS como uma métrica de satisfação, porque ele não é. Então, ele é uma métrica para dizer se o seu cliente é leal à sua marca, ao seu negócio, ao seu produto, e qual o potencial indicador que existe ali. Porque o NPS ele tira um retrato da sua base. Então, ele vai te mostrar, olha, sua base de cliente, ela está com X% promotor, X% neutro, X% detrator. O que você vai fazer com isso? Jornada de indicação. Desenvolver estratégias ali para usar isso. Exatamente, porque uma base indicadora parada, ela não vai fazer nada pelo negócio. Você precisa criar estratégias para o seu cliente fazer o que uma base promotora faz, promover o negócio. Hoje, Rani, já que a gente está falando de jornada de indicação, você pode compartilhar com a gente algum exemplo de uma prática de estratégia para construir essa jornada de indicação de alguma empresa? Olha, a mais conhecida que foi muito bem sucedida é a Nubank. Nossa, eu ia falar ela. A Nubank se lançou no mercado com estratégia de indicação. Ela cresceu, ela escalou com estratégia de indicação e eles foram muito sagazes em todo o processo que eles montaram, porque não era só eu abrir uma conta e agora eu vou indicar a Gabi. Tinha outras coisas por trás de benefício da marca. Uma experiência total para o cliente, exatamente, né? Que ajudava isso a sair daquela coisa só do programa de indicação. E eu gosto muito de reforçar isso, porque muita gente acha que quando a gente fala a jornada de indicação é criar o programa onde a Girane vai receber algo para indicar a Gabi e a Gabi vai receber algo para indicar a Paty. Não é isso. É todo um processo que é estabelecido para o cliente, onde ele pode fazer várias coisas que vão promover a sua empresa. E que a gente sai daquela coisa só do eu indico e ganho, sabe? Não é um programa de recompensa, né? É diferente. O programa de recompensa também faz parte quando a gente monta um processo de jornada de indicação. Mas não se resume não só é só isso. Né? Exato. Essa não porque é só muitas vezes o cliente ele não quer uma recompensa. Isso aí. Ele já é tão advoga-se da sua marca que ele não quer. A satisfação dele é falar que ele é seu cliente. Isso aí. A Nubank conseguiu isso, assim, de maneira extraordinária. Foi mesmo, uma virada de chave que ele trouxe. Até pela questão de ser um banco digital, um dos primeiros, se não o primeiro, ele construir essa jornada do cliente foi fantástico, porque ele realmente trouxe lovers, né, da marca. E aí, eles não precisavam nem fazer tantas vendas, porque a ideia era que o próprio cliente ou o consumidor fizesse a venda para ele, informando, indicando e falando o quão benéfico seria estar também dentro do time de consumidor do E Nubank, hoje, né? às vezes, a nossa paixão pela marca, nosso hábito com aquela marca, ele vem muito antes, ele vem, às vezes, dos nossos pais, dos nossos avós. Envolve a cultura, né? Exato. Até pouco tempo, vou botar aí uns 2 anos no máximo atrás, eu consumia só café Cafuso, porque era uma referência básica para mim da minha avó. E, tipo, eu já sabia de outros cafés, de outras qualidades, mas não, eu ia no supermercado e eu pegava o café Cafuso. Já tinha um vínculo emocional. Exatamente. Aí, né?
O Café Cafuso nunca soube disso. Mas, Vamos mandar Já para o manda Café sim o Café Cafuso. Cafuso. Não esqueça da Gihane. Boaz, fica a dica, olha pro apelo emocional dos avós. Então, às vezes, a marca vem com a indicação da marca, já vem com as pessoas. E dentro da minha casa, dentro da minha família, às vezes eu falava para todo mundo, você precisa consumir, porque a vovó consumia. Então, a indicação, ela acontece de várias maneiras, várias. Eu vou continuar no que a gente está falando, só para tirar mais uma dúvida. A gente tem e falam muito sobre no marketing sobre a Farm, como eles construíram essa questão do consumidor, né? Porque realmente na Farm temos comunidades amantes da Farm. Sim. E o que você acha sobre isso? Pensando na Farm, como foi construída, tem muito mais tempo que a Nubank, né? E vem construindo de forma muito eficaz uma comunidade de mulheres que só utilizam Farm. E agora com essa questão de copo térmico, que só querem o da Farm. Como que isso fez uma virada de chave na cabeça das pessoas? E o que você pensa sobre isso um pouco? Ó, o copo térmico da Farm eu não sabia, inclusive quero. Inclusive quero. Inclusive, eu caí num golpe de negócio de... Não foi nem da Farm, foi da Havaianas com a Dolce & Gabbana. Gente, eu caí num golpe, mas isso é conversa para outro café. Mas, enfim, tudo questão do você querer algo muito da marca, né? isso. Super exclusivo, inclusive, né? exato. Essas collabs são extremamente Eu exclusivas. acho que a Farm, ela acertou muito na questão do trabalho que ela fez com... Ela criou influencers sem as pessoas serem. Então, isso tem... As revendedoras, as pessoas se tornando revendedoras da Farm para consumir Farm. Então, foi uma jogada muito sensacional. E a questão da comunidade faz muito sentido, porque onde estão as pessoas que conjugam aquele mesmo verbo, que estão ali pelo mesmo propósito, mesmo sendo indivíduos diferentes? É nas comunidades. Então, ela entendeu o que estava acontecendo e ela foi junto com esse movimento e ali ela pegou uma fatia. E o processo de educação, e existe muito isso na experiência, tá, gente? O que chamam de Customer Education, que é o processo de educação daquele cliente no seu negócio. Isso é muito importante, porque quando você trabalha com comunidades, o seu esforço de educação, ele é reduzido, porque você pega um grande número de pessoas de uma única vez que tem coisas similares. Tem um propósito em comum ali, Exato. né? E você consegue trazer o fit com a sua marca. É quase que imediato, então tudo se torna mais simples. E aí tem dois aspectos que são muito interessantes quando a gente fala de gestão de comunidades, porque os outros fãs daquela marca, as outras pessoas que estão ali, vão fazer o seu trabalho. Isso aí. Né? Então, assim, alguém pergunta lá, se não tiver um suporte ali para poder responder, alguém vai responder. Então, Exato. então, você consegue fazer isso. E também, aproveitando a questão da comunidade e do fluxo, né, da jornada da indicação, isso também reduz o CAC, né? E reduz outros aspectos que são relevantes ali, que a empresa no final do mês precisa acompanhar e monitorar. E aí você falou de Customer Education, mas também tem o Customer Experience, né? Que também pode agregar, talvez, para a jornada de indicação e para a experiência do cliente. Como que essas peças se encaixam aí? Você enxerga aqui dentro da estratégia da empresa? Dentro da jornada do cliente, vamos dizer que a cereja do bolo da experiência é a indicação. A indicação da minha marca, indicação de um novo cliente para o meu negócio, aquisição do mesmo cliente comprando outros produtos. Se a gente vai para um ambiente de tecnologia, é aquele cliente que usa o seu software e ele precisa de outras ferramentas, precisa de uma atualização daquele software. Então, é a cereja do bolo ali. Você gerou uma ótima experiência para que o cliente, no final, ele tenha esse propósito de indicação e seja um advogado da sua marca. Sim. Ele seja leal a você. Existe lealdade por parte do consumidor hoje? Existe. Claro que se a gente entra aqui no âmbito de que, como eu falei aqui do café, né? Eu só compro aquele café, mas isso não quer dizer que eu só beba aquele café, né? Aquele café tem uma questão
especial para mim. Lá fora, eu morei fora, então a Havaianas é uma referência muito forte de Brasil. Uhum. Sim, muito. Então, tipo, o que eu podia fazer para demonstrar que eu era brasileira em alguns momentos era botar uma Havaiana no pé. Com certeza. Então, são coisas que a marca vai conseguindo do cliente e que faz muito sentido. E dentro dessa jornada da experiência, e a gente tem o sucesso do cliente, que é quando se a gente traz para coisas simples, o cliente pediu um bolo de chocolate. Uhum. Você vai entregar o bolo de chocolate para ele. E o melhor bolo de chocolate da vida dele. Mas o sucesso é o que o cliente pediu. Ele pediu isso, então entregue isso da melhor forma. Depois vem a experiência, como que foi todo esse processo de entrega. A galera de tecnologia, hoje, gerente de projeto, ele tá vindo muito com esse olhar de CS, Uhum. porque ele precisa estar todo o tempo monitorando como que vai ser essa entrega, para que, principalmente quem trabalha com projetos que tem início, meio e fim, para que quando chegue no fim, esse cliente tenha percebido o valor. Uhum. Então, isso também é muito importante. Observe como está sendo a percepção de valor do seu cliente. Uhum. Talvez você está entregando, hoje numa reunião eu falei sobre isso com um parceiro. Ele ficou o tempo todo falando para mim, mas nós fizemos over delivery. Eu falei, olha, no final do mês, massa que nós fizemos over delivery. Mas se o que o cliente contratou não tiver dando resultado, a gente pode ter feito o maior número de over delivery possível. Ele vai me perguntar, cadê o resultado do que está aqui? O check mínimo, né? Exatamente. Então, e às vezes a gente perde, e tem muita empresa se perdendo nesse sentido. Porque, olha, eu tenho que entregar a melhor experiência, e tá esquecendo de olhar para o que o cliente quis. Uhum. Então, vamos primeiro olhar para o cliente, o que o cliente pediu. Entregamos o que o cliente pediu, agora entregamos de que forma? Vem a experiência. Esse cliente está com a gente, entramos num processo de indicação e de pessoas gostando e fazendo parte da marca, sabe? E aí talvez até avançando para uma comunidade, né? Porque ele enxerga que existe Sim. um grupo ali que poderia ser Sim. esse grupo que colaborasse, né? Porque a comunidade ela precisa de pessoas que estejam tão conectadas com a marca que elas colaborem entre Sim. si. Né? Existe uma pesquisa, eu não vou lembrar o número exato agora, mas que 89% das pessoas hoje compram pedindo referência. Sim. E nós fazemos parte de várias comunidades. Quando a gente precisa de algo, primeiro, a gente vai aonde? Uhum. Nas Ali, comunidades. Sim. Isso. sabe? Ah, eu preciso de um profissional XPTO. Vou lá primeiro, porque eu sei que ali vão estar. Eu preciso de comprar um produto assim, assim. Galera, quem faz o melhor serviço nesse sentido? É ali. Então, quer dizer, olha quantos passos que foram encurtados. Uhum. A gente não vai ficar procurando, Uhum. porque foi referenciado por Uhum. alguém. E Você só aquilo- indica aquilo que você gostou, que você confia, né? Então você Consome, né? Exato. você encurta os riscos daquilo dar Exato, errado. diminui a margem de erro. Então, hoje, cada vez mais a gente está indo em busca de referências, de pessoas que conheçam, que usaram, que sabem. Ah, isso quer dizer que a gente não vai se frustrar? Quem dera. Quem dera. Mas diminui bastante. A margem de erro é reduzida bastante. Ô, Gerrane, pensando nisso aí que a gente está falando sobre atrair, reter, né? A questão de aquisição e retenção, como que a gente consegue fazer esse equilíbrio de novos clientes, que é a aquisição, mas também pensando na retenção deles? Na Porque verdade, muitas é uma decisão estratégica. Sim. É uma decisão estratégica. Se a gente traz isso, vamos dizer, para o ambiente de startup, né, que está no nosso dia a dia aqui. A startup, quando ela está ali na fase de ideação, quando ela está na fase de validação, é onde ela olha muito para a atração. Ela precisa trazer cliente para dentro, ela precisa ter cliente usando o produto. Então, a estratégia, o foco dela vai total para aquele momento ali. Quando ela já muda de fase, quando ela está numa fase mais de operação, quando ela vai para acelerar e tudo mais, é a hora que ela fala assim: opa, eu preciso ter um equilíbrio aqui. Uhum. Porque se eu começo a trazer cliente
e o cliente indo embora, é a hora do famoso CAC versus o LTV. Aham. Né? A gente precisa. Essas são as métricas assim que as pessoas olham muito e é número mesmo. Tá ali na mesa dos decisores o tempo todo. Porque o cliente entrou, ele tem que ter um tempo mínimo dentro daquela estrutura. E não me julguem, porque a palavra é essa: é se pagar. Eu ia falar isso agora. Nossa, sim. Tem muita gente que os CX só do amor, porque tem, tá? Tem demais. Sabe, o marketing Nutella, marketing tradicional. Tem os profissionais de CX só do amor, que o cliente precisa amar. Só que se você pega alguns decisores pelo caminho, o decisor, ele quer que o cliente ame, mas ele também quer saber se aquilo não está no vermelho, Sim. né? Se aquilo Gerando gerou receita, né? resultado. Porque somos capitalistas, etc, etc, etc. Vai de negócio para negócio, gente. Eu acredito hoje estamos na era do propósito, estamos cada vez mais comprando, nos relacionando por propósito, mas ainda vivemos num mundo que o dinheiro precisa estar ali para as coisas acontecerem. Uhum. Então, nesse momento, a gente precisa ter isso ligado. Ou seja, o cliente ficou tempo suficiente nessa base, onde o custo que ele teve para mim, que ele custou R$20, trazer esse cliente para dentro de casa, ele conseguiu cumprir esse papel? Se sim, ótimo. Por quê? Porque só depois daí que você vai dizer que aquele cliente deu lucro. Sim. E aí é a hora que o pessoal de venda, aqueles que vendem a mãe, a geladeira, Tudo, né? pinguim, gelo para esquimó, não tem? Pira. Por quê? Eles começam. Cliente, 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 vamos botar cliente. Só que aí é um cliente errado, é um cliente que não vai fazer uso daquela ferramenta, daquele produto como deveria. Não estudou o cliente. Exatamente. Só fez captação, Vem, né? Vai meu vindo. amigo, vem. E aí, quando vai ver, aquele tá furado, aquele balde tá furado, tem cliente indo embora. E beleza, ótimo quando um cliente que a gente não tem fit vai embora. Mas quando o cliente tem fit e ele ficou pouco tempo, não dá. Então, a gente precisa, e profissionais de CS, CX e afins, façam matemática, né? A gente não tem como fugir dessa abençoada da matemática, porque o cliente, ele precisa ter esse tempo ali. É a hora que o lead qualificado faz mais sentido. Então, ter esse equilíbrio não é tarefa muito fácil. Eu ia E você perguntar isso, a importância, né? Só que é importante. Isso aí. E você precisa mapear o momento estratégico do seu negócio. O momento estratégico do meu negócio é a atração. Vamos para a atração. Mas cuidado também como que essa atração está sendo feita, porque senão vai acontecer isso. Entrou, você investiu bastante, né? E Google Ads está aí. Tem uma galera usando influencers para tudo hoje em dia e pagando o absurdo. Eu vi recentemente uma entrevista, não vou lembrar o nome dela agora, mas ela era uma baita apresentadora e jornalista na Globo, e ela falou que hoje um Reels dela vale mais do que o salário mensal que ela tinha. E aí, uma galera indo para isso. Ótimo se a sua estratégia tá para isso, mas cuidado com quem você tá botando dentro de casa e com o quanto tempo que isso vai levar ali. Isso é muito importante. Interessante. Você citou um dos erros, né? Que é não encontrar ou não fazer o cálculo, esse equilíbrio, né? Se o balde está furado. Existem outros erros que você acompanha aí, erros mais comuns, né? Para a galera ficar atenta aí e não cometer esses mesmos erros? Um deles, e que eu gosto de falar sempre, e faz o teste, pessoal. Faz isso, é o uso do NPS da maneira correta. Começa a aplicar o NPS não para ficar no seu slide de apresentação ou na parede da sua empresa. Aplica o NPS para te mostrar o quanto por cento da sua base é promotora e cria ações estratégicas para isso. Hoje, existe uma expressão que fala que tem muita gente deixando dinheiro na mesa porque o cliente não conhece portfólio completo. Aí eu fui lá e vendi a taça, vendi a caneca. Mas eu também vendi, além da caneca, o bloco e a caneta. Só que o cliente só soube que eu vendia a caneca. Porque eu olhei para ele e identifiquei que ele precisava só da caneca.
Aí, de repente, eu descobri que o bloco e a caneta ele estava comprando de outro cliente, de outro fornecedor. E eu com bloco e caneta dentro de casa para vender. É a estratégia do McDonald's, né? Exatamente. Aumenta a batata, leva isso aqui, lá junto. E apresenta o seu portfólio para o cliente. Pode ser que naquele momento ele queira a caneca. Lindo, é isso. Venda a caneca. A dor dele é a caneca, venda a caneca. Mas deixa ele saber o que você tem além da caneca. Porque tem até uma métrica que... Eu não vou lembrar a métrica agora, gente. Mas tem uma métrica que ele aponta isso. O quanto do cliente conhece o seu portfólio ou não. E assim, ó, em todos os projetos que eu já entreguei de construção de área, na primeira pesquisa que a gente aplicou, a pergunta era: o quanto seu cliente conhece o seu portfólio? Você conhece o portfólio? Eu posso dizer para vocês, 90% não. Não conhece. Não, diziam, não sei. Não, faz isso? Não sabia. Como assim? E aí, enquanto isso, o cliente tem uma coxa de retalho, às vezes, de soluções dentro de casa, porque não sabe que aquele cliente, que aquele fornecedor tinha outras soluções. Exato, tinha outras soluções. E às vezes não precisa oferecer tudo no começo, é o que você falou, né? Entende o que ele precisa naquele momento, resolve o problema dele que tá, né? Eu ouvi uma vez uma expressão, falou, o cabelo pegando fogo. Se o cabelo tá pegando fogo, você não vai oferecer um hidratante, não sei o que, você vai oferecer água, né? O que eu preciso resolver é aquela dor imediata. Mas depois você vai falar, olha, para tratar o seu cabelo que pegou fogo, a gente tem um creminho, a gente tem um hidratante, tem um olhinho. Cria uma régua de relacionamento, né? Em que você vai oferecer mais opções. E aí, oferecendo ali, né? Aumentando o investimento do cliente, aí você consegue, inclusive, nesse meio do caminho, aumentar o tempo de vida dele, né? Você vai pensar na experiência, porque ele já vai estar trazendo mais dinheiro, então você consegue oferecer uma experiência melhor, mimos, outras soluções, né? Experiências talvez até mais robustas, né? Do que se o cliente só comprar uma coisa no começo. É a questão da experiência, né? Se a gente... o quanto você conhece o seu cliente. Eu só vou comprar a caneca porque eu só fui lá e comprei a caneca. E dali eu fechei com o meu cliente, eu não tenho mais nada a acrescentar. Então, isso aqui eu não acho que é uma experiência. Eu acho que quando você começa a desenhar, você vai conhecendo mais que seu cliente, vai entendendo onde a Gabi trabalha. O que eu posso oferecer de diferente além da caneca? Será que um microfone faria diferença para ela? E aí a gente começar a estudar pontualmente, individualmente, cada cliente para conhecer e oferecer o melhor serviço para ele, né? A gente tem uma ferramenta super conhecida, né? O mapa da empatia. Sim. Né? Então, onde você olha 360 para o cliente, o que ele pensa, o que ele vê, como que é o dia a dia dele, quais são as dores. Então, isso aí vai te trazendo oportunidades que talvez não estejam mapeadas lá no começo da venda da caneca, mas você pode pensar até em incluir coisas no seu portfólio, porque você pode encontrar um parceiro que vai oferecer, você vai agregando ali na jornada com o cliente. E tirar essa coisa, né? A gente que trabalha também com inovação sabe disso, de falar o tempo todo, vamos errar, é melhor fazer e aprender e tal. Em 2011, Kotler já trazia numa literatura dele, gente, eu leio muito, por isso que eu cito muito Kotler, ele é um fala gênio, muito de né? livro. Tem que ser citado. Ele trouxe um livro que falava a Bíblia da Inovação. É ele mais um outro cara. E já em 2011, ele trazia esse olhar da inovação, do teste, do provar, olha para o cliente, aprenda com o seu cliente. Porque se a gente olha para anos atrás, eu faço o meu produto aqui e te convenço que você precisa dele. Sim. Hoje isso não funciona mais. A gente pode ser até enganado, mas em outros aspectos, né? Você vai ter que investir muita grana para esse processo de convencimento. Eu sempre defendi essa teoria o marketing, ele não veio para criar necessidade. Ele atende a necessidade, ele olha para essa necessidade. Então, e hoje a gente está com esse olhar do cliente. Design Think é o quê? É você trazer para o centro, trazer para a cocriação. Então, se eu sento com a Gabi e escuto a Gabi, muito mais do que qualquer outra coisa, eu vou entender as necessidades da Gabi. E pode ser que a necessidade dela que eu entenda não seja para aquele momento, mas eu tenho que estar pronto para trabalhar minha previsibilidade para entregar o que a Gabi precisa daqui a pouco. E a gente esquece muito disso. E quem se antecipa, quem consegue fazer essa ponta de largada aí, tá anos à frente. O setor de saúde está fazendo uma coisa muito bacana, poucos ainda, mas estão fazendo,
que é cruzar a jornada do paciente com a jornada do cuidado. Que é basicamente o quê? É quando eu sei, você vai para ir com uma dor porque você está com ansiedade e eu descubro que aquilo está ligado ao seu coração. Mas o que mais você precisa nesse processo? Então, você vai precisar, talvez, de uma nutri, você vai precisar, talvez, de um terapeuta. Uhum. Então, naquele momento ali, eu estabeleço quem vai fazer parte dessa jornada para cuidar de você, literalmente. E aí, não mais o cuidar da sua ansiedade, Uhum. é cuidar de você. Uhum. Então, de você como pessoa, de você como ser humano. E aí, quando você cruza a jornada da experiência com a jornada do cuidado, é fantástico. Papo bom, né? Demais. Eu acho que, assim, para finalizar, né, Paty, o nosso papo tá muito bom, gente, Eu mas falo, viu, gente? Eu falo. somos três, Já então. do marketing, tá tudo certo. Eu acho que para finalizar, falando um pouco, igual você trouxe Kotler, que já tinha um livro pensando em tendências, né, de inovação, buscando para agora, trazendo para agora, o que você vê como as grandes tendências para o futuro quando a gente fala em otimização e experiência do cliente, para indicação de ambiente digital, né? O que Uhum. você traz sobre Olha, não isso? tem como fugir das IAs da vida, a tecnologia tá aí, tá com tudo. Existem plataformas muito boas no mercado que conseguem fazer essa integração da jornada da experiência com a jornada de indicação, junto ou separado, porque tem algumas também que são separadas. Tem a questão hoje dos processos. Muita gente acha assim, processo, como assim? Gente, não tem como você trazer a tecnologia para um processo que não existe ou Uhum. para algo que não está bem estruturado. Então, a experiência do cliente, ela está olhando muito para o processo, como que aquilo vai funcionar, como que é aquilo no seu negócio, como que é aquilo para o seu cliente. Existe a Buzz, que trabalha muito com indicação, existe Plique, que tem a experiência do cliente hoje monitorando toda a parte da jornada da experiência ali, e direitinho, você sabendo que as métricas estão acontecendo ali em cada uma das etapas. Então, a tecnologia ela vem para ser esse braço, e análise de dados. Usa a análise de dados e traga as áreas de inovação para ser apoio nisso, sabe? Não tem como fugir disso. Eu só sou CX. Ninguém é mais só uma coisa Só hoje uma em coisa, dia, né? não. Não cabe mais esse negócio de só sou isso, gente. Você pode ser, estamos Verdade. num mundo muito plural. Eu acredito nessa pluralidade total. Então, você precisa o tempo todo trazer essas ferramentas. Existe uma guerrinha estabelecida entre CS, atendimento. Isso é CS, isso é Onde começa o meu, atendimento. onde termina o Né? seu, até onde eu vou. Exato. Mas, na verdade, a preocupação tem que estar sempre no cliente. Citando o livro de novo, existe um livro chamado Estratégia do Oceano Azul, não consigo lembrar quando, porque eu Eu estava usei na no meu TCC, não vamos nem citar datas. há muito tempo. Esse livro é uma verdade hoje em dia. Quem está se descobrindo? Existe uma palestrante chamada Mari Balestra, que é uma venezuelana, que ela fala que a gente hoje já está vivendo o Deep Ocean. É o oceano mais profundo ainda do que o oceano azul. Então, vermelho já está vermelho. Então, a gente tem que ir mais a fundo ainda. E aonde é esse mais a fundo? É em mim, em você. É em quem somos, no que gostamos, como nos comportamos. Quem é a Paty, quem é a Gabi, quando elas saem do trabalho. Né? A mãe, sabe? A Giane, que não é casada, que mora sozinha, que é empreendedora. Então, tipo, como que é a vida dessas pessoas? Então, a gente precisa estar cada vez mais ligada nisso. Como que ela vai para casa? Ela vai de carro? Ela vai de Uber? Que Ela vai de vai transporte ouvindo? público? O que ela ouve? E é ali que vem o momento que você consegue entender e a experiência acontece. Acaba fluindo. Né? Exatamente. Então, assim, como tendência, eu acho que isso é o uso das IAs, é o uso da tecnologia. Não deixe, use a tecnologia ao favor, não deixe as IAs nos emburrecer, porque tem muita gente que hoje já não pensa. A IA não é para ser você, né? É para ela te ajudar. Um copiloto, Os comandos,
É você. Eu sei que tem uma galera facilitando a vida de uma galera. Hoje é o prompt disso. Ops. É o prompt disso, é o prompt daquilo. Mas construa o seu prompt, sabe? Dê os seus comandos, faça as suas perguntas. E a gente falou, não sei se a Gabi estava nesse momento no treinamento, que é sobre as perguntas, né? Começa a perguntar mais o que o seu cliente quer Sim. dizer. Boas perguntas são a fonte de todo conhecimento. Está É estampado isso. na nossa É a parede. nossa É isso. frase do É fonte. isso. Porque é perguntando bem que você vai ter boas Isso. respostas. E aí, às vezes, a gente pergunta muito para o cliente aquilo que a gente quer ouvir. E aí, o cliente, você pergunta aquilo que você quer ouvir, o cliente vai te falar o que Sim. você quer ouvir. Agora, se você perguntar aquilo que o cliente quer dizer, é o agente transformador do negócio. E é a frase de vocês. Eu vou gravar ela e vou repetir, porque é isso. Excelente, Girane. Nossa, ótimo. quanto aprendizado, quanta troca boa. Espero que você tenha gostado desse momento aqui Bastante. com a gente. Espero que você aí do outro lado também esteja curtindo, tenha gostado desse papo. Comenta aqui embaixo, segue a gente, né, Gabi? Compartilha. Deixa seu like, Isso aí, compartilha pessoal. com todo mundo, um conhecimento bem legal. E com certeza os próximos também vão vir recheados de mais conhecimento. Prazer, meninas. Muito obrigada, pessoal. Me coloco à disposição para ajudar, para explicar. Usem a experiência, usem o marketing, a indicação como estratégia mesmo. Não dá mais para a gente se diferenciar de outra forma se a gente não for estratégico. Então, e não é blá, 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 não é só amor. A gente quer se apaixonar pelas marcas, mas a gente também quer que as marcas tenham resultados, que os resultados seja em receita, seja em crescimento, seja em marca conhecida, porque às vezes a base do cliente ela vale bem menos do que o valor que aquela marca tem. E aí, às vezes, você só precisa entender, olha, eu preciso da minha marca valorizada. Sim. E tá aí, tá nas nossas mãos. E onde a gente encontra a Girane nas redes sociais? Ó, eu estou no LinkedIn, com esse nome não tem nem como ser difícil, né? Tá aqui embaixo, a gente deixa na Girane legenda. Rangel no LinkedIn, Girane_Rangel_MKT no Instagram. Também tem o da Outbox, que está passando por uma reformulação de estratégia aí. Vem novidade daqui a pouco, então. Com certeza, já. Muito bom. Nós Obrigada. estamos no Fonte Hub, então encontra a gente lá, tanto aqui no YouTube, no Instagram e no LinkedIn. Até a próxima, gente. Tchau, Até. gente.